lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação vai falar sobre política e maternidade. Na aula de hoje, a secretária nacional de mulheres do PT, Anny Moura, conta como foi o seu processo e a importância de ter mais mulheres nos espaços de poder. Olá, eu sou Anny Moura, estou secretária nacional de mulheres do PT, mas sou do Amazonas. Muitas conhecem um pouco da minha trajetória, mas eu quero contar hoje e falar com vocês de um outro lugar que recentemente eu descobri, mas que é muito importante para a nossa construção política feminista, que é a maternidade e política. Nós sabemos que essa é uma realidade que ela não é tão falada, não é tão comum, embora a maioria das mulheres, ou quase todas, que escolhem ser mãe, elas vivenciam alguns desafios. E eu confesso para vocês que eu mesma, como militante feminista a vida toda, sempre defendi a luta das mulheres, das mães, mas é completamente diferente estar nesse lugar de me tornar mãe. E, por um acaso do destino, eu, no processo agora de 2022, disputei a eleição gestante. E quero falar para vocês um pouco desse momento. Primeiro que a gente, naturalmente, fazendo política, nós lutamos por uma sociedade com igualdade e com equidade e, principalmente, que nos espaços de poder nós tenhamos mais mulheres. Agora, eu convido vocês a fazer um recorte mais dentro. As mulheres que são mães, onde elas estão nos espaços públicos? E eu respondo para vocês, elas não estão. Elas não estão porque não é comum. Muita coisa que me perguntavam quando eu andava na campanha, agora 2022, era o que você está fazendo grávida, participando de uma eleição? Por que tu não está cuidando da tua gestação? E se acontecer alguma coisa? E eu confesso para vocês que em um determinado momento eu tive dúvida se eu ia ou não fazer a disputa. Mas veja bem, a minha trajetória como militante feminista, desde a juventude, sempre foi de muita coragem. E eu, ao defender a luta das mulheres, é claro que me tornando mãe, isso viria naturalmente, mas eu não estava, eu digo para vocês com muita tranquilidade, preparada para o nível de violência política de gênero que eu sofri nesse processo, porque as mulheres sofrem no geral, mas o questionamento de uma mulher grávida num processo eleitoral, ele é muito grande. E eu respondia com muita tranquilidade, eu dizia assim, vocês não estão acostumados a ver uma mulher gestante na eleição porque a política não é feita de maioria de mulheres. Se fosse, teriam mulheres aqui menstruadas, com TPM, mulheres com uma série de coisas específicas nossas, com a questão da maternidade, mulheres grávidas, mulheres com seus filhos nos espaços, porque os espaços públicos eles foram feitos, assim como a política, para não ser um lugar nosso. Ou seja, ao longo dos anos, essa representatividade das mulheres que a gente luta tanto, ela vem sendo conquistada. Claro, depois de muita luta do movimento de mulheres, movimento feminista, garantindo inclusive através das regras que tenha a obrigatoriedade das cotas.
Agora, quando a gente faz um recorte para um setor que é a grande maioria, que é um trabalho, inclusive, invisível, muitas mulheres, elas não, elas não acabam abrindo mão da sua trajetória, abrindo mão da sua profissão para se tornar mãe. E eu não quero aqui dizer para vocês que esse não é um desejo que passa pela nossa cabeça, passa, o tempo todo passa. Porque quem deseja ser mãe, que essa é uma escolha de cada mulher, é claro que ela quer ser mãe e quer que dê tudo certo. Ela não quer que as coisas deem errado. Porém, ao escolher ser mãe, viver a maternidade, isso não pode anular a gente como mulher. E eu digo para vocês que foi um pouco do que eu fiz nesse processo de eleição, que eu não tinha exatamente a consciência do que aquilo poderia se tornar, mas eu fiz uma campanha sem abrir mão de tudo aquilo que eu acredito, com toda a saúde, claro, acompanhamento médico. Eu não ia colocar em risco nem minha vida, nem a vida do meu bebê. E fui para o palanque, andei nas caminhadas, fiquei participando de todo o processo, mais na capital, em Manaus. Eu disputei, para quem não sabe e não lembra, como candidata a vice-governadora no estado. Então, o nosso estado ele tem dimensões continentais muito grandes, então tinha que viajar de avião, de barco, isso sim poderia ser um risco, então eu fiquei mais na capital. E eu digo para vocês com muita tranquilidade que as mulheres não estranhavam me ver na campanha gestante, porque essa é a realidade de muitas. Trabalhar até véspera de parir, essa é a realidade. Mas a sociedade como um todo, que tem uma estrutura machista e patriarcal, também não acha que aquele lugar é para a gente maternar. Não acham, acham que a gente está arriscando, que não deveria estar ali. E eu encontrei muita solidariedade das mulheres, muitas orações, muito de todas as religiões, muito acolhimento. E eu começo dizendo para vocês que lugar de mulher, de fato, é onde ela quiser. Nós não podemos ser obrigadas a definir ou interromper a nossa trajetória por conta da maternidade. É claro que eu estou falando de uma realidade que é minha, e aqui eu quero adentrar num outro ponto, que é todo o contexto da violência obstétrica, da opção da mulher, de que forma ela quer ter seu filho, do muitas e muitas opiniões que todo mundo quer dar, porque as pessoas não acham, mas isso é um tipo de violência. Quando você fica tentando determinar para aquela mulher que está gestando o seu filho, o que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, você acaba se metendo na vida particular e isso não deixa de ser uma violência, sabe qual? A psicológica. Porque depois que você fala, ela vai sozinha pensar sobre isso. Então, eu também, claro, vivi uma realidade, já tinha concepções bem definidas, então poucas coisas eu internalizava, assim como eu me preparei, que é o que tem, todas as mulheres têm direito, né? Que é o pré-natal. Eu tive acesso a muitas informações, mas eu estou falando de uma realidade privilegiada. Não é a realidade da maioria das mulheres, embora isso seja um direito. Então, eu falo para vocês desse contexto da gestação, da disputa política, das violências que acontecem, e eu quero entrar num outro assunto, que é a continuidade dessa maternidade. A maternidade não é só você isso tem tudo a ver com a política e tem tudo a ver com o nosso lugar na sociedade. Não é só você gestar a criança e depois dar à luz, ter a criança viva e cuidar. Aí vem as outras obrigações. Manter a criança viva, você amamentar, porque todo mundo quer dar opinião sobre isso. E tem uma coisa que para mim é muito grave, que agora faz parte da minha pauta e eu vou defender em todo lugar. As mulheres, elas não podem, ao decidir ser mãe, se anular. Então, ao ter seu filho nos seus braços, cuidar da amamentação dele, cuidar para que ele vá vivendo com saúde, que é isso que toda mãe quer, a gente não pode esquecer de nós, mulheres. Então, eu foi a eleição e a política que me fez descobrir que eu não poderia me anular, porque em um determinado momento, ao cuidar do meu filho,
do Simão Luiz, eu achei que eu teria perdido assim um pouco da cabeça ou teria perdido um pouco assim do norte do que eu estava construindo. Então, o meu companheiro, o Oscar, me ajudou muito, me ajudou a nortear um pouco no lugar onde eu estava, que eu estava disputando um processo eleitoral. De um outro momento, eu já estava ajudando muito na campanha do presidente Lula, coordenando as mulheres na campanha nacional, e eu viajei até os 6 meses ainda de campanha. Então, o meu companheiro, a minha rede de apoio, minha mãe, minha sogra me ajudaram muito a não perder por um momento a cabeça e principalmente não deixar de me cuidar. Porque muitas de nós, em ter a responsabilidade de ter a criança bem e sendo cuidada, você acaba se anulando, você não pensa que você precisa se cuidar. E aí entra um outro tema que eu tenho debatido muito e tem que ser pauta das mulheres que atuam na política: o pós-parto, o puerpério. Esse tem que ser um cuidado tão preocupante quanto é o pré-natal. As mulheres e a cultura toda do cuidado da maternidade sempre é no pré, antes do bebê nascer. Quando o bebê nasce, parece que a responsabilidade toda gira em torno de manter a criança viva e do bebê. Só que eu arrisco dizer para vocês que, e por vivência, que o pós-parto, o cuidado com essa mãe, o cuidado com a mulher, ele é fundamental. Porque a gente não precisa esperar um tempo para começar a se cuidar. A gente não precisa, na responsabilidade de amamentar, as mulheres que precisam trabalhar, não ter esse acompanhamento psicológico para poder ir. Não é fácil, gente. Eu saí do processo eleitoral, primeiro que a gente não ia para o segundo turno. Todas as pesquisas diziam que nós não íamos para o segundo turno. O presidente Lula veio aqui e o presidente Lula falou no dia do ato aqui em Manaus, ele falava: eu espero que a Anne aguente pelo menos o dia da votação, porque minha barriga estava enorme, assim, eu fiz subi o palanque, organizei tudo, eu fui até quase os 9 meses na rua, fazendo campanha, e aí não tinha uma pesquisa que falava que a gente ia para o segundo turno. Então, na minha cabeça, aqui no Amazonas, né? Na minha cabeça funcionava: eu vou passar o primeiro turno e depois eu vou ter meu bebê e vou cuidar do bebê, então vou ter um tempo para cuidar. Porque nós estávamos na batalha também do presidente Lula, né? De eleger o presidente Lula e, claro, eu sabia que depois eu teria que retomar minhas tarefas nacionais. Pois bem, a surpresa foi que a gente teve segundo turno aqui. No dia 2, já à tarde da noite, porque aqui a demora, né, a votação por conta dos municípios, né, o resultado demora, porque não tem internet em todo lugar, enfim. Sai o resultado que nós vamos para o segundo turno. E a minha cabeça era o tempo todo assim: como que eu ia fazer no meu puerpério para dar conta de manter a criança viva e continuar fazendo campanha? E isso é interessante. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse puerpério, o pós-parto, esse momento, ele não pode se resumir a cuidar da criança. E foi com a ajuda de fisioterapeuta, da minha médica que fez meu parto, da minha rede de apoio, mas principalmente dos profissionais de saúde que me ajudaram a entender que eu podia me cuidar. E isso, gente, é o que eu desejo para todas as mulheres hoje. Hoje eu digo para vocês que eu me tornei uma ativista desta pauta, por vivenciar e por saber que muitas vezes o que acontece com a maioria de nós mulheres é porque a gente não tem informação. Se a gente tivesse informação e cuidado, eu acho que a realidade seria outra. Muitas mulheres conseguiriam recuperar muito mais rápido, e quando a gente se recupera muito mais rápido, a nossa questão da autoestima feminina, ela volta toda. Eu tinha que me arrumar, eu tinha que me maquiar, porque eu tinha que fazer campanha no segundo turno. E eu comecei a gravar dentro de casa o podcast. E essa foi uma escolha minha. Eu respeito as mães que querem viver todos 6 meses de afastamento, e o PT me permitiu isso. Claro, com toda certeza, e meus amigos, quem trabalha comigo, achavam que tinha que ficar os 6 meses. Mas também é uma escolha de cada mulher. Se eu me sentisse segura,
e por óbvio que eu me senti, eu poderia voltar para essa campanha, para o processo eleitoral. Mas eu arrisco dizer para vocês que isso foi fundamental para eu cuidar melhor do meu filho, porque eu me via obrigada a ter que levantar, a ter que me arrumar, a ter que fazer minha unha, a ter que me ver como mulher, porque em algumas noites amamentando, eu delirava, achava assim, não sabia nem onde eu estava. Então, a responsabilidade de saber que, para além de cuidar daquela criança, eu tenho outras responsabilidades, isso me fez acelerar a minha volta, eu digo até minha volta para o meu corpo, mas me fez ter consciência de que eu não poderia ali me entregar, que eu poderia me organizar melhor, me cuidar melhor. E eu acho que essa tem que ser uma luta nossa, das mulheres feministas de esquerda. Nós temos que cuidar do pré-natal, dar todo o acompanhamento, que a realidade do país, das mulheres de periferia, não é essa. Muitas nem conseguem fazer o seu pré-natal direito, ou ficam na fila, ou para fazer ultrassom. Isso é muito difícil. Eu volto a dizer para vocês, eu estou num lugar de privilégio, porque eu tive acompanhamento, eu tive rede de apoio, mas essa não é a realidade de todas as mulheres. E eu quero hoje, estou lutando para isso, que as mulheres que tiveram, que têm o pré-natal, elas também tenham o pós-parto, com acompanhamento psicológico, o fisioterapeuta, com tudo, porque é isso que faz com que a gente não interrompa a nossa trajetória para aquelas que escolheram. Aquelas que também não querem voltar para o trabalho, ok, tudo bem, mas tem que se cuidar, porque antes de ser mãe nós somos mulheres e ao se tornar mãe a gente não pode deixar de ser mulher. E isso faz bem, isso tem que fazer bem para nós. É claro que isso ajuda na relação com o companheiro, com a companheira, com quem você estiver vivenciando, mas é uma coisa que eu digo para vocês. Eu até melhorei a forma de cuidar do Simon, porque eu cuidei muito de mim. Então, essa é uma luta que é minha. E um outro aspecto da maternidade que eu quero falar também aqui, para ir nesse encerramento, colocando esses 3 ciclos que eu considero fundamentais da maternidade, é que depois desse momento de me tornar mãe, eu olho tudo de outra forma. Não tem um lugar que eu chegue que eu não. Um restaurante tem cadeirinha de criança, tem espaço família, geralmente só tem para trocar a criança no banheiro da mulher, não tem no banheiro dos homens. Isso também é reflexo do patriarcado, que a responsabilidade do cuidado ela é só das mulheres, ela não é dos homens. E eu sempre pergunto, tem espaço família? E eu, muitas vezes, faço o Oscar, que é meu companheiro e é militante, é da política também, ele entra no banheiro, eu digo, ó, precisa trocar a criança. E aí ele, a responsabilidade é dele, ele vai entrar aí. E aí, assim, as mulheres são super a favor que o homem entre e troque, porque elas sabem que a responsabilidade o tempo todo ela é nossa. Então, elas, tipo assim, acham massa que o homem tem que entrar e tem que trocar. Mas essas são lutas que elas se tornam coletivas, mas são lutas invisíveis. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma luta invisível que só teve uma repercussão depois de deputadas apresentarem. A menstruação, desde muitos anos, séculos e séculos que as mulheres menstruam. Mas foi apenas depois de ter deputadas na Câmara Federal que pautaram isso como dignidade menstrual, como acesso para as mulheres que não têm condição e tal, tal, tal. E só foi possível tratar sobre isso porque eram mulheres. Portanto, nós estamos véspera de 24 e toda vez que alguém me pergunta sobre isso, eu dou esse exemplo sobre a questão da luta pela dignidade menstrual. Você só sabe colocar a pauta que te atinge se você tiver vivido ela, sentido ela ou, de alguma forma, ter partilhado daquilo. Da mesma forma que hoje a gente tem mais mulheres parlamentares que são mães. Mas essa luta ela precisa ser mais visibilizada.
dos espaços públicos que tem que ter espaço para amamentação. As mulheres não podem se esconder para amamentar como se fosse algo errado que elas estivessem fazendo. Tem que ter os banheiros familiares, ou então colocar no banheiro dos homens também, para que eles possam usar o trocador. Essa não é uma responsabilidade das mulheres. E inverter essa lógica do cuidado. As mulheres que queiram trabalhar, elas precisam ter um mínimo de condição, seja do ponto de vista de rede de apoio, porque é uma coisa muito interessante. Para eu estar aqui gravando com vocês, quem cuida do meu filho é minha mãe. Quando meu marido está, ele cuida, mas na maioria das vezes é minha mãe. Então, as mulheres acabam cuidando do filho das outras mulheres. E essa lógica do cuidado é uma lógica muito perversa. E cuidar de uma criança não é fácil, é cansativo, você precisa ter muita concentração, muita determinação. E aquela brincadeira que todo mundo faz, mas que para mim hoje ela tem um sentido que é um sentido que me toca muito. Assim. As mulheres conseguem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é claro, como a gente vai fazer se não for desse jeito? Se arrumar, botar a criança para dormir, dar comida, almoçar depois no horário que dá, ir no banheiro, que é uma coisa que ninguém fala. A gente só vai no banheiro, nós temos funções biológicas iguais a todo mundo, mas quando a mulher se torna mãe, ela só vai ao banheiro quando ela tá com o seu filho bem, porque mexe com o psicológico, mexe com tudo. Essa é uma coisa que é um tabu também, que as pessoas acabam não falando. Então eu estou certa do seguinte, que nós mulheres, e nós mulheres mães, na política, nós precisamos ocupar esse espaço. Dizer que a gente quer ter esses direitos, que nós queremos creches públicas. Não adianta você ir trabalhar se você não tem uma outra rede de apoio, se você não tem familiares. Como é que as mulheres vão trabalhar, acessar outras coisas, se elas não têm a creche? Gente, eu não estou falando de algo que é impossível, não. O presidente Lula, quando ele acabou o GT de transição, e eu nem comentei com vocês, mas no puerpério, acabou a eleição do segundo turno, eu fui logo para o GT de transição de mulheres do presidente Lula, convidada pela presidenta Gleisi. Então, imediatamente, eu continuei trabalhando, então eu não parei. Eu posso dizer para vocês que eu não parei. Um dia eu quero tirar o tempo do meu puerpério, que não é agora, mas eu não parei. E tem hoje para mim uma outra lógica, uma outra visão de tudo. E a questão das creches públicas e depois você continuar conciliando, trabalhar e fazer política, ir nos lugares e como as pessoas olham para ti com a criança. Ah, tu trouxe a criança para cá. Antes era a minha barriga que incomodava, agora é a criança. A criança chega, a criança está chorando, coitada, por que tu não deixou em casa? Por que deixou... Sim, não tem ninguém em casa, deixar a criança sozinha com quem? Eu tenho um filho pet, né? O Bolinha. O Bolinha vai cuidar do Simão? Não, o Bolinha não tem condições de cuidar do Simão. Ele é um cachorro. Com quem vocês querem que eu deixe meu filho? Então, sim, tem creche, tem outras coisas. O Simão já está indo para a creche, mas foi muito difícil. Porque você também tem que ter condições de procurar, se dedicar para isso. Então, eu acho que hoje a minha visão das mulheres e a maternidade, ela é outra, completamente diferente. E o que eu percebo é que os espaços públicos e as políticas públicas, elas não estão ainda direcionadas para nós mulheres. E que, como é uma obrigação a mulher ser mãe e cuidar e dar conta de tudo, isso acaba não sendo uma prioridade. E a política também não é feita de maioria de homens. Por isso, é muito difícil explicar para eles que a gente tem que ter, quando está amamentando, um lugar confortável para amamentar. É muito difícil explicar para os homens que tem que ter os espaços coletivos para poder trocar. É muito difícil dizer para os homens que a creche deveria ser, como uma da educação básica, como o presidente Lula falou, uma política central. Até tem recurso do governo federal, mas quando é na ponta, acaba não executando, porque não é a prioridade. Sabe por quê? Porque essas mães, elas também nem estão organizadas para fazer essa luta, que a preocupação delas continua a ser manter a criança viva e
também os municípios não têm uma representação feminina para fazer esse embate. Por isso, véspera de 2024, agora que a gente possa eleger mulheres que lutam por outras mulheres, porque não basta só eleger mulheres e não tiver essa consciência, esse cuidado. Então, eu digo para vocês que eu sou duas mulheres, uma antes de me tornar mãe e uma agora. E é claro que tem mulheres aí que já estão num debate muito grande contra a violência obstétrica, a luta das mulheres que são doulas para que tenham acesso, não pode ser um horror de dinheiro como é. Isso tem que ser público. O SUS precisa cada vez mais esse sistema que é muito importante para nós se adequar a esse cuidado, e a gente precisa ter muita solidariedade entre nós para que a gente cuide uma das outras. Diferente disso, acho que a gente não consegue transformar o nosso lugar e nem o nosso mundo, porque ele precisa de transformação. E essa relação das mulheres com os filhos, com a luta política, ela tem muito para nos ensinar, muito. E eu abordei aqui alguns pontos que, para mim, são delicados do lugar que eu vivenciei. Mas essa luta da maternidade tem muitos coletivos. Você pode procurar. E eu espero que, a partir desse relato que eu estou dando aqui, contando para vocês, nesse espaço, vocês possam olhar as mulheres mães de outra forma. Seja ajudando ela com chá, ajudando com a criança, quando você vê, ela vai dizer, igual eu falo, não, tá tudo bem, eu estou cuidando bem. Insista, porque a gente se sente numa responsabilidade tão grande de ter que cuidar do nosso filho, que quando a gente recebe alguma pessoa para querer ajudar, eu me emociono disso porque é uma realidade que eu vi e que eu vivenciei muito e vivencio. Insista nessa mulher que ela está cuidando ali do bebê dela, porque é tão automático que a gente tem que cuidar de tudo, que quando alguém se oferece, a nossa primeira reação é: deixa que eu estou cuidando. Não, tá tudo bem, tá só chorando aqui, tá só... Então, eu espero que, a partir dessa partilha, que não é uma aula, é uma partilha para vocês, mas que vocês se tornem pessoas que olham para as mulheres mães de outra maneira, porque são dores, são feridas, que não é a cicatriz de quem teve cesárea, não é a dor do parto normal, são dores internas que elas também vêm com a maternidade, sem romantizar a relação do corpo ideal, não sei do quê, porque as mulheres podem sim voltar para o seu corpo, podem, mas tem que ter cuidado, tem que ter o pós-parto, enfim, e tudo isso que eu falei, mas sem romantizar a maternidade, a criança e não sei o quê. Eu acho que isso a gente precisa romper. Olhem essas mulheres mães de outra forma, principalmente nós, mulheres feministas, a gente precisa ter esse recorte, porque essa é uma luta invisível, embora em outros países já até seja reconhecido que o trabalho do cuidado, ele precisa não só ser remunerado, mas elas podem se aposentar. Nós estamos ainda um pouco distante disso, mas não vai ser por falta de luta que a gente vai deixar de apresentar nossas pautas e nos organizar. E não se esqueçam, 24 está vindo aí, e você que é mãe, mulher e faz política, vamos ocupar a política. Esse lugar também é nosso. Muito obrigada. Nesta primeira aula, a secretária de Mulheres do PT, Anny Moura, contou como foi o seu processo de gestação em meio à campanha eleitoral e como tem sido conciliar a política com a maternidade. Fique com a gente, porque o TV Elas por Elas vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 4h da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.